Boa tarde, turma. Nós vamos apresentar agora o nosso seminário de pediatria, abordando a temática sobre a assistência à criança com hemofilia. A nossa equipe é composta pelo Caio Heitor, pela Lívia Machado, por mim, Tassiana Carvalho, e pelo Tiago Gonçalves, sob a docência da professora especialista Keise Pinto. Bom, para dar início, nós vamos falar sobre as características gerais dessa doença. A hemofilia ela é uma coagulopatia hereditária caracterizada pela deficiência da atividade coagulante do fator 8 ou 9. Dependendo do fator que vai ser afetado, a gente vai ter dois tipos de hemofilia. A do tipo A, quando os níveis reduzidos forem de fator 8, e a do tipo B, quando os níveis reduzidos forem de fator 9. A hemofilia ela afeta principalmente indivíduos do sexo masculino, mas as mulheres portadoras de mutações causadoras dessa doença, elas também podem manifestar algumas formas, geralmente a forma mais leve dessa doença, só que é muito raro que isso aconteça. A incidência da hemofilia A é de um caso para cada 10 ou 20 mil nascimentos do sexo masculino, o que vai corresponder de 80 a 85% dos casos da doença. Já a incidência da hemofilia B é de 1 para cada 30 mil nascimentos do sexo masculino, que vai equivaler a de 15 a 20% dos casos de hemofilia. E ela pode ser classificada como grave, moderada ou leve. Essa gravidade ela vai depender do grau de deficiência do fator de coagulação. Se a atividade desse fator for inferior a 1%, a hemofilia vai ser considerada grave. Se for de 1 a 5%, a hemofilia é moderadamente grave. E se for de 5 a 40%, vai ser considerada como hemofilia leve. E as formas graves da doença são as mais frequentes. Em relação à sua origem, as hemofilias elas podem decorrer de fatores hereditários ou adquiridos. As formas adquiridas são as mais raras e elas podem ser resultado do desenvolvimento de anticorpos que estão associados a doenças autoimunes, câncer ou causas de origem idiopática, que são aquelas que não têm um motivo aparente. A hemofilia A adquirida, ela é uma alteração rara da coagulação sanguínea que vai consistir no aparecimento de anticorpos que vão atuar contra a atividade pró-coagulante do fator 8. Ou seja, esses anticorpos eles vão inibir a atuação desses fatores de coagulação. E é por isso que o paciente ele não vai apresentar uma baixa concentração desses componentes, já que a síntese deles ocorre normalmente. Essa condição ela pode ser associada com doenças como o lúpus eritematoso, artrite reumatoide, síndrome de Sjögren, a gestação e também ela pode estar relacionada ao uso de remédios como a penicilina. Esse tipo de hemofilia, ele é visto bastante em idosos sadios e também em mulheres no pós-parto. Já a hemofilia hereditária, ela é uma doença de caráter recessivo. A hemofilia, tanto do tipo A quanto do tipo B, vão estar ligadas à presença de um gene anormal que está localizado no cromossomo X. O que difere de um para o outro é a posição desses genes. Então, as características recessivas ligadas a esse gene X têm um padrão diferente de herança. E isso vai explicar por que essas características aparecem mais frequentemente nos homens. Isso acontece porque eles devem herdar só uma única cópia do alelo para apresentar a característica, que no caso vai ser o X herdado da mãe. Já as mulheres, elas devem herdar as duas cópias do alelo, uma da mãe e uma do pai, para que elas sejam afetadas. Então, para que uma mulher nasça com hemofilia, é necessário que a mãe seja portadora de um cromossomo deficiente e o pai hemofílico, que também vai ter o X alterado. Em outros casos, como quando um homem hemofílico se casa com uma mulher normal, os filhos deles vão ser sempre normais, porque o cromossomo Y não transmite a doença. Só que as filhas elas vão ser todas portadoras, porque elas vão herdar o gene alterado do pai.
As mulheres que são as portadoras da doença, elas têm a mesma chance de gerar filhos homofílicos ou não, ou meninas portadoras ou não, já que um casal com um homem saudável e uma mulher portadora, eles podem ter uma criança do sexo masculino sadia e uma hemofílica, ou uma criança do sexo feminino sadia e a outra portadora. Então, a gente considera que uma mutação recessiva ligada ao cromossomo X, ela vai ser expressa fenotipicamente em todos os homens que receberem esse gene. Só que nas mulheres vão ser só aquelas que são homozigóticas que vão manifestar a mutação. Agora nós vamos falar sobre o mecanismo de ação da hemofilia, mas antes disso a gente vai falar um pouco sobre o processo de coagulação. A coagulação do sangue ela acontece basicamente através de uma série de reações bioquímicas que envolvem a interação de proteínas, que são esses fatores de coagulação, e também algumas células, particularmente as plaquetas e íons. E esse processo vai levar à formação de um coágulo, que o principal componente é a fibrina. Então, quando o corpo ele sofre alguma hemorragia, a hemostasia entra em ação, e ela é dividida em primária e secundária. A hemostasia primária é aquela que estanca o sangramento. Ele ocorre através da ação das plaquetas para a formação do tampão plaquetário, que é o coágulo branco. Já a hemostasia secundária evita o ressangramento, e ela depende da ação dos fatores da cascata de coagulação, que vai terminar com a formação de uma rede de fibrina, que é o coágulo vermelho. A hemostasia secundária possui duas vias que, no decorrer do processo, vão se juntar em uma via comum, que são a via intrínseca e a via extrínseca. A via intrínseca é o sistema de contato, que é o contato do sangue com a superfície de carga negativa, que é o colágeno, que vai ativar uma parte da cascata de coagulação. A via extrínseca é o sistema de lesão endotelial, que é quando ocorre o contato do sangue com o fator tecidual, que é liberado das células subendoteliais após uma lesão, que vai desencadear uma outra parte do processo. O mecanismo de ação da hemofilia consiste no desarranjo da via intrínseca da hemostasia secundária. Isso ocorre por causa da alteração no gene X, que vai fazer com que o corpo não sintetize esses fatores de coagulação. Então, se o corpo não sintetiza esses fatores, no caso da hemofilia, os fatores 8 e 9, o processo de coagulação ele não consegue ser completado, porque ocorre uma interferência na via intrínseca, que é quando a falta desses fatores impede a ativação do fator 10, que, juntamente com o cálcio, fosfolipídios plaquetários e o fator 5A, vão transformar a protrombina em trombina, que transforma o fibrinogênio em fibrina, que no final ia formar a rede de fibrina, que é responsável pela formação dos coágulos bem estruturados. Uma vez que esse processo não ocorre, a formação do coágulo também não ocorre, e aí surgem as hemorragias, que são a principal manifestação da hemofilia. Dando continuidade às apresentações, eu vou falar sobre as manifestações clínicas. A apresentação clínica das hemofilias A e B, elas são bem parecidas e elas vão ser caracterizadas por sangramentos intraarticulares, hemorragias musculares ou em outros tecidos ou cavidades. Quando acontece, os episódios hemorrágicos podem surgir espontaneamente ou depois de traumas e variam de acordo com a atividade residual coagulante do fator 8 ou do fator 9, que determina a classificação da gravidade da hemofilia, que pode variar entre grave, moderado e leve. No caso da hemofilia leve, a atividade de coagulação é de 5 a 25% normal. As pessoas que têm esse tipo de hemofilia podem não ser diagnosticadas, só que pode sangrar mais do que o esperado depois de cirurgia, extrações dentárias ou uma lesão grave. Os pacientes podem apresentar sangramentos articulares, que é a hemartrose, ou musculares, relacionados a trauma ou frequentemente sem causa aparente. Já a hemofilia moderada, a atividade de coagulação é de 1% a 5% do normal. As pessoas que têm essa classificação de hemofilia apresentam poucos episódios de hemorragias não provocadas, mas em caso de cirurgias ou lesões, elas podem acontecer antes dos 18 meses de idade. E a hemorragia ela pode acontecer também depois de pequenas lesões.
Já a hemofilia grave, a atividade de coagulação é inferior a 1% do normal. Ela vai acontecer em episódios graves de hemorragia e isso pode acontecer devido a pequenas lesões ou sem alguma lesão aparente. A hemofilia grave, o primeiro episódio hemorrágico, ela pode acontecer com frequência durante ou logo depois do parto. O bebê ele pode desenvolver um acúmulo de sangue em cima do escalpo, que é o chamado cefalohematoma, ou pode sangrar de forma excessiva durante uma circuncisão. Até mesmo uma injeção intramuscular pode causar essa hemorragia e resulta em uma grande mancha roxa ou um acúmulo de sangue, que vão ser os hematomas. As hemorragias ocorrem principalmente sob forma de hemartrose, hematoma, epístaxe e melema. No caso das hematroses de repetição, quando não são tratadas, estão geralmente ligadas à degeneração articular, que vão ser conhecidas como artropatia hemofílica, apresentando geralmente a dor, a deformidade articular e a impotência funcional grave. Essa manifestação clínica vai ser o extravasamento do sangue para o interior da articulação ou para a cavidade sinovial. É o elemento clínico mais característico da hemofilia e vai iniciar geralmente nas articulações que suportam peso na fase que a criança está começando a andar. As áreas mais afetadas pela hemartrose são as articulações do joelho, tornozelo, cotovelo, ombro e coxo femoral. Por causa dessa ocasião em que o sangue permanece fluido dentro das articulações, tem uma grande chance da formação de cisto hemorrágico e danificação da membrana sinovial. Outra manifestação clínica muito frequente é o hematoma, que é o acúmulo de sangue fora dos vasos sanguíneos e pode acontecer em qualquer parte do corpo. Em outras ocasiões, podem ocorrer as hemorragias em forma de hematúria, que vai ser a presença de sangue na urina. E esse sangramento, ele pode se prolongar por semanas, só que a avaliação, ela só geralmente é feita por exames laboratoriais, porque essa perda sanguínea na urina, o aspecto a olho nu, ele fica muito precário por causa dessa diluição do sangue. E geralmente as hemorragias elas vão ser desencadeadas por algum trauma que se iniciam entre 1 ou 3 horas após esse trauma e podem durar vários dias e dificilmente cedem. Já a epístaxe ela vai ser definida como um sangramento originado na mucosa nasal, que vai representar uma alteração na hemostasia anormal do nariz. O melema, eles vão ser fezes escurecidas pela presença de sangue. Os portadores de hemofilia, quando são sujeitos a pequenos golpes, movimentos bruscos ou até contração muscular violenta, pode provocar essas hemorragias subcutâneas, musculares e intramusculares. Depois da detecção da hemorragia, a mesma pode ser tratada o mais rápido possível, porque um tratamento tardio pode provocar complicações à saúde. Além disso, com relação aos diagnósticos, clinicamente as hemofilias A e B são muito parecidas e o histórico familiar é muito importante, além da intensidade dos sintomas, que vão variar de acordo com o grau da doença, ou seja, de acordo com as classificações. Muitos dos pacientes hoje são infectados pelo HIV devido à transmissão por infusão do concentrado deficiente no passado. Já o diagnóstico laboratorial da hemofilia, ela vai ser baseado no resultado do TTPA, que é o tempo de tromboplastina parcial ativada, prolongado e a deficiência de um dos fatores de coagulação. O TTPA ele vai avaliar as vias intrínsecas e comum da cascata de coagulação, ou seja, a pré-calicreína, cininogênio de alto peso molecular, os fatores 12
11, 9, 8, o 10 e o 5, a protrombina e o fibrinogênio. O TTPA ele vai se mostrar mais sensível a deficientes fatores como o 8 e o 9 ou fatores de via comum. Já o coagulograma é um conjunto de exames que deve ser solicitado pelo médico ou dentista para verificar a coagulação do paciente, se está normal, sendo fundamental em pré-operatório. Outro teste é o de geração de tromboplastina alterado, que geralmente é feito para detectar esse tipo de hemofilia. Vale ressaltar que quando o fator 9 é o fator deficiente, não é necessário os testes depois, mas se o fator deficiente for o fator 8, se deve dosar o nível plasmático do antígeno de Wolff-Lebrun por eletroimunoensaio para excluir qualquer possibilidade da doença. Com relação ao diagnóstico diferencial, as hemofilias A e B, elas são muito parecidas e apenas os estudos laboratoriais vão mostrar a diferença entre essas duas patologias. O diagnóstico diferencial entre as hemofilias, ele vai ser realizado por dosagem das atividades dos fatores 8 e 9 de coagulação. Boa noite, gente. Nós iremos falar agora um pouco sobre o tratamento da hemofilia nos pacientes. E temos então que o tratamento das hemofilias tem como principal pilar a reposição do fator da coagulação deficiente, no caso o fator 8 na hemofilia A ou fator 9 na hemofilia B. Além disso, outros agentes hemostáticos podem ser utilizados também. Nós temos aqui um esquema para demonstrar mais ou menos como funciona. No caso, o paciente com hemofilia A vai receber o concentrado de fator 8. E o paciente com hemofilia B vai receber o concentrado de fator 9. Nesse caso, a reposição ela vai ser de acordo com a deficiência do paciente. Assim, segundo estudos também e dados do Ministério da Saúde, no Brasil nós temos dois tipos de fator 8, que pode ser o plasmático ou o recombinante. No caso do fator 9, é somente plasmático que temos disponíveis no Brasil. Esse fator pode ser administrado em demanda, quando o paciente sangra, ou pode ser administrado como profilaxia, na qual a equipe multidisciplinar fará uma análise e cálculo sobre as atividades que a criança realiza. Daí, então, ela vai receber esse fator para que não ocorra sangramento nas atividades diárias que ela exerce. Então, após este cálculo e a organização do tratamento para a criança, nós podemos iniciar o tratamento com fator plasmático ou recombinante, no caso do fator 8. Mas qual a diferença entre eles? No caso do plasmático, ele é derivado da doação de sangue, pois no Brasil não há fabricação do concentrado 8 ainda, no caso. E através dessa doação há a separação do plasma e através dele são retirados os fatores que mais interessam, no caso o fator 8 ou 9, através do processamento, virando concentrado de fator 8 ou 9, necessário para as pessoas que tenham a deficiência desse fator. No recombinante, geralmente são produzidas através de células do ovário de hamster, no caso os hamsters chineses, principalmente de laboratórios. É inserido o RNA humano para que ele produza o fator desejado. No caso do Brasil, é o fator 8, e essa célula irá produzir o fator. Após isso, o fator é beneficiado até que possa ser usado com segurança e eficácia no paciente hemofílico. Um fato interessante é a transição, onde podemos iniciar o tratamento com o plasmático e mudar para o recombinante, e assim vice-versa. Mas o adequado é iniciar com uma medicação e mantê-la para que o organismo se acostume com essa molécula, mas há casos que se faz necessária essa mudança. Quando fazemos essa transição, o paciente é exposto a uma molécula nova, gerando chances de formar um inibidor, ou seja, um anticorpo com aquela molécula que não é do paciente. Mas sempre que for trocar o tipo de fator, procura-se inibidores com 10, 20 ou 30 dias de exposição, ou seja, cada dia de recebimento do fator vai ser um dia de exposição. E aí sempre que se faz a pesquisa para saber se o fator não está expondo, no caso do paciente, a inibidores, para que não ocorra uma rejeição, digamos assim. É importante ressaltar que não se deve misturar os produtos, coisa que pode ocorrer na falta da dosagem correta para o tratamento de um dos fatores. Ou seja, não se deve complementar a dose do fator do tipo plasmático com o recombinante e vice-versa.
No tratamento sobre demanda ou episódico, o concentrado de fator de coagulação deficiente vai ser administrado somente após a ocorrência de um episódio hemorrágico. Cerca de 80% dos sangramentos em hemofílicos são no sistema ósseo-articular, ou seja, sangramento nos músculos e articulações, e esse sangramento ele vai gerar um processo inflamatório que acaba por determinar a perda de funcionalidade daquela situação. Nesse caso, temos então uma hemartrose, onde há o sangramento articular, como vocês estão vendo na figura, que acaba gerando então um depósito de ferro, levando a uma sinovite, ou inflamação aguda daquela articulação, que depois vai virar uma infecção crônica, e essa inflamação crônica vai destruindo a cartilagem, determinando a formação de novos vasos sanguíneos, que levarão a novos sangramentos, e fica nesse ciclo vicioso. E isso acarretará então a erosão óssea ou a perda de funcionalidade daquela articulação, que podemos chamar assim, resultando então em uma deficiência física por uma artropatia incapacitante, que se dá muito em crianças quando não é tratado imediatamente. Além da hemartrose, na modalidade de demanda, temos ainda a hemorragia intramuscular, hemorragia cervical, assoalho da língua ou face, hemorragia em retroperitônio, epistaxe, hematúria, hemorragia gastrointestinal, traumatismo crânioencefálico e hemorragia intracraniana. Temos a hemorragia intracraniana confirmada através de exames de imagem, articulação-alvo, hematomas volumosos, como no ilho psoas, retroperitoneal e síndrome compartimental. Como antigamente era muito comum essas ocorrências, se deu início ao tratamento de profilaxia, ou seja, é o aumento do fator circulante sem haver um sangramento prévio. E isso se deu principalmente a partir de estudos feitos por volta de 1970, onde notou-se que quando aumentaram a taxa de fator circulante no paciente, ele tinha menos sangramentos e não viravam deficientes físicos por conta de uma hemartrose, por exemplo. Há pensamentos sobre a dificuldade de que esse tratamento pode acarretar, como a questão de custos, mesmo que essa dose hoje em dia seja disponibilizada pelo SUS, e pela questão da dificuldade de acesso venoso em crianças. Os estudos demonstraram que quando a gente eleva essa quantidade de fator circulante, nós conseguimos prevenir o sangramento nas crianças. Sem esse sangramento, a criança ela vai perder menos dias nas escolas, se tornando mais produtivo e acompanhando e aprendendo de forma normal como as outras crianças. A criança ela vai apresentar menos complicações com nível de gravidade muito menor e, consequentemente, ela vai chegar a não ter hospitalizações por conta de alguma intercorrência. E isso tudo reflete também no seu desempenho escolar, visto que há pouco tempo atrás poderia ser aposentado ainda na infância, não sendo um indivíduo produtivo, e com esse tratamento ele vai poder se tornar um indivíduo que irá participar mais da sociedade de forma mais atuante como qualquer outra pessoa normal. A modalidade profilática vai ser dividida em primária, secundária e terciária, sendo métodos contínuos. A profilaxia primária ela é feita em crianças, onde se reduz a incidência de artropatia e sangramento com risco de morte. Ela é denominada profilaxia primária quando a gente começa o tratamento antes dos 3 anos de idade ou após o primeiro sangramento articular. Ou seja, ela vai ser uma criança sem alteração prévia no sistema ósseo-articular, e a profilaxia começa justamente para que não desenvolva nenhuma dessas patologias que nós citamos anteriormente, e a artropatia também. A profilaxia secundária ela vai ter como objetivo a redução da frequência de sangramentos, tratar uma articulação-alvo, que é quando ocorre pelo menos 3 hemorragias em uma mesma articulação num período de 6 meses. Vai tratar também doenças articulares, como a sinovite crônica e o sangramento com risco de morte. Ela vai ser empregada após 2 ou mais hemartroses ou antes de evidências de alteração osteocondral, que no caso seriam quando há a presença de defeitos na cartilagem de uma articulação, principalmente naquela em que ocorreu a hemorragia. A profilaxia terciária ela vai acontecer principalmente para impedir os efeitos clínicos da artropatia, ou seja, quando já tem a perda da cartilagem e a artropatia já é documentada através de exames, principalmente, e para prevenir outras complicações também que podem decorrer dessa artropatia. Após essas modalidades de tratamento, nós temos algumas complicações que podem atingir esses pacientes hemofílicos. No caso da artropatia hemofílica, ela vai ser a sequela mais frequente e incapacitante em pacientes com hemofilia, que acaba acometendo principalmente as articulações dos joelhos, tornozelos, cotovelos e coxofemorais.
ela vai decorrer principalmente depois de uma resposta inflamatória progressiva e irreversível do tecido sinovial, que no caso seria a sinovite, que vai ser aquela inflamação da articulação, bem como também de lesões degenerativas da cartilagem, que são desencadeadas pela presença de sangue nas articulações, conforme eu falei anteriormente. Temos também as infecções transfusionais, que no caso seria a transmissão do vírus da hepatite B, C e do HIV por meio de uso de produtos sem inativação viral, como os hemocomponentes e hemoderivados de primeira geração. Mas esta foi uma complicação que se deu muito nos anos 80 e início dos anos 90, que resultou em uma alta taxa de mortalidade de pacientes hemofílicos. Mas, hoje em dia, a tecnologia de tratamento desses hemoderivados elas estão muito mais seguras para possibilitar um tratamento através da modalidade plasmática, por exemplo. Nós temos também os inibidores. Os inibidores na hemofilia congênita são os aloanticorpos policlonais, no caso IgG, que vão neutralizar a atividade dos fatores 8 e 9 da coagulação. Essa incidência de inibidores ela varia de 20 a 30% entre pacientes com hemofilia A e de 1 a 5% entre pacientes com hemofilia B. Atualmente, o desenvolvimento de inibidor é a maior complicação relacionada à hemofilia e seu tratamento, levando ao aumento da morbidade e piora da qualidade de vida do paciente. Os dois componentes do tratamento dos inibidores em hemofilia são o controle do sangramento e a erradicação do inibidor por meio do tratamento de imunotolerância. Essa questão dos inibidores ela se dá principalmente na questão de troca do tratamento, tipo do plasmático para o recombinante, assim vice-versa, sem deixar um período assim, de exposição a esses inibidores. Para dar continuidade ao trabalho, eu vou falar agora sobre condutas e cuidados na atenção integral aos pacientes com hemofilia. Ela deve ser realizada na rede de assistência e cuidados do Sistema Único de Saúde de forma organizada, com um processo de hierarquização, envolvendo e responsabilizando todas as equipes e modalidades da atenção da rede, do território de moradia do paciente e também das demandas hospitalares de referência para cuidados especializados. Sobre as situações especiais, como é o caso da concepção, deve ser feito um aconselhamento genético antes para fornecer informações adequadas sobre a hemofilia e os riscos e algumas restrições e também as opções reprodutivas e os métodos de diagnóstico pré-natal disponível. O parto deverá ser planejado por toda a equipe multiprofissional, incluindo o obstetra experiente em gestação de alto risco, o hematologista e também o anestesista, avaliando o risco hemorrágico para a mãe e para o feto. O parto de crianças com suspeita de hemofilia ele deve ser minimizado em qualquer risco de trauma para diminuir o risco de sangramento da criança. Então deve ser evitado o parto instrumental com vácuo extração e fórceps, bem como os procedimentos invasivos para a monitorização desse neonato. O diagnóstico precoce da hemofilia no neonato é fundamental, sendo indicada a coleta de amostra do cordão umbilical para a quantificação do fator imediatamente após o nascimento. Uma importante causa de mortalidade é o sangramento intracraniano, que constitui a taxa de mortalidade no neonato com hemofilia, como também o parto prolongado e o parto instrumental. E todo recém-nascido com diagnóstico de hemofilia grave ou moderada ele deve realizar a ultrassonografia craniana antes da alta hospitalar. E também os pais devem ser informados do diagnóstico de hemofilia e do reconhecimento de sangramento, devendo ser agendado para acompanhamento em um centro de tratamento de hemofilia. Referente à imunização, todos os pacientes portadores de doenças hemorrágicas hereditárias devem ser vacinados preferencialmente por via subcutânea. Essas pessoas devem receber as vacinas que são recomendadas no Calendário Nacional de Vacinação através do CRIA, que é o Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais para pessoas que têm essas coagulopatias, mediante um relatório. No caso da utilização da via intramuscular, recomenda-se a aplicação do gelo no local antes e depois e compressão no local em pelo menos 5 minutos após a vacinação, devendo utilizar a agulha de menor calibre disponível. Em outras situações especiais, como é o caso de doenças cardiovasculares, a hemofilia, embora ela diminua o risco, ela não previne contra essas doenças e em alguns casos pode estar um risco aumentado. Referente a isso, os pacientes com hemofilia desenvolvem normalmente as placas de ateroma. Em pacientes com hipertensão arterial sistêmica, eles devem ser tratados sempre com atenção à incidência de insuficiência renal e com controle dos níveis pressóricos. E deve-se considerar a reposição do fator de coagulação na forma hemofilia moderada e grave com
Indicação por uso de antiagregante plaquetário, sendo que o cloridogel na dose de 75 mg por dia é mais seguro quando comparado ao ácido acetil salicílico, por associar-se a um menor risco de sangramento gastrointestinal. Por isso, quando há essa questão de doença renal, a diálise, que é um procedimento seguro nesse caso, mas a reposição ela é necessária para estar em 100% por causa da inserção do catéter, devendo-se considerar duas possibilidades, que é o uso ou não da heparina, que deve ser também administrado o fator em doses baixas antes e depois da hemodiálise. E também considerar o uso da protamina ao término das sessões da hemodiálise para reverter o efeito da heparinização. Outro fator muito importante é a osteoporose, porque a densidade óssea na pessoa com hemofilia vai estar diminuída. Então é muito importante fazer orientação sobre as atividades físicas para ser estimulado de uma forma correta para evitar a osteopenia e também as fraturas, que podem causar um grande transtorno. Além disso, deve-se avaliar a necessidade da reposição da vitamina D e outras terapias para reverter esse quadro. Para os cuidados gerais, o acompanhamento e a orientação desse paciente com hemofilia e outras coagulopatias hereditárias deve ser realizada por uma equipe multiprofissional, que deve ser composta minimamente por um médico hematologista hemoterapeuta e um enfermeiro. Porém, outros profissionais e especialistas podem integrar a equipe. E ao fazer esse diagnóstico, o profissional ele deve estar sempre preparado para acolher e orientar o paciente e os seus familiares em todo esse processo de reorganização dessa nova situação, prestando informações de forma clara e compreensiva para todos, principalmente para as crianças, que devem ter um cuidado especial na hora de explicar a diferença em relação às outras crianças, os cuidados específicos, as situações, os sinais e sintomas que podem ocorrer nela. E para o segmento ambulatorial e de rotina e cadastramento, esses pacientes devem ser registrados em um centro de tratamento de hemofilias, desde o acompanhamento do pré-natal ou assim que for constatado a doença, e serem cadastrados também no Registro Nacional de Coagulopatias Hereditárias, o Hemovida Web Coagulopatias, do Ministério da Saúde. Os dados cadastrais, clínicos, atualizações laboratoriais, assim como o consumo, a data e o motivo do uso dos fatores e medicamentos disponibilizados pelo programa devem ser incluídos constantemente atualizados nesse sistema. Para o cadastro inicial e também as atualizações periódicas, que devem ser feitas pelo menos uma vez no ano, ou dependendo das complicações, principalmente na infância, devem ser fornecidos os dados sociodemográficos, o diagnóstico e a classificação da doença, além dos dados laboratoriais, com exames específicos para o detalhamento da coagulopatia em questão e também os testes de inibidores e exames sorológicos. Existem também outras medidas, como o cartão de identificação com todos os dados pessoais e específicos da doença, constando as precauções e as condutas em caso de emergência. A existência de um prontuário integrado, reunindo todas as informações referentes a cada paciente em um local único, é importante para dar uma eficiência no acompanhamento integral desse paciente, além de restritas exceções para procedimentos invasivos que deverão ser precedidos da terapia de reposição dos fatores com elevação do fator para níveis adequados. E também todos aqueles cuidados com a vacinação, a punção venosa e arterial e também a prescrição de medicamentos e hemoterápicos. Como considerações finais, nós temos que a hemofilia é uma condição que exige alguns cuidados e precauções maiores, porém ela permite ter uma vida com qualidade, principalmente se o tratamento adequado for iniciado ainda na infância e os cuidados forem mantidos corretamente. Então, é essencial essa questão do diagnóstico precoce, o acompanhamento e o tratamento adequado, considerando que na infância é muito melhor explicar a essa criança como ela vai se desenvolver, a forma que ela deve se prevenir e também os sinais, né? Algumas formas de tratamento, se ela sentir algum desconforto, procurar ajuda, de que forma ela pode encontrar essa ajuda adequada. E também a assistência a essa pessoa com hemofilia, ela deve ser voltada para a prevenção de trauma, bem como a inserção nesses programas especiais. E isso tudo é crucial para que ela tenha o acompanhamento de ações e também a vigilância e manutenção das políticas de saúde adequadas, né, ao programa assistencial dessas pessoas. Para obter uma maior integração, então, desses cuidados, deve-se ter ainda a implantação ou ampliação do tratamento domiciliar,
bem como as orientações para a automedicação e a aplicação dessas doses dos fatores, para que a pessoa não seja tão dependente do centro de tratamento de hemofilias, com uma orientação, né, por parte desses profissionais, para que cada paciente registre as infusões, as intercorrências e preencha esses dados para que seja informado e inserido lá no site do Hemovida Web Coagulopatias de uma forma correta e periódica, para que ela tenha uma maior garantia na assistência. Quando tiver alguma intercorrência, ela ser tratada de uma maneira mais imediata, prevenindo alguma lesão ou uma sequela maior. Essas são as nossas referências e fica aqui o nosso muito obrigado a todos.